Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Boaventura. Quanto mais conhecemos a grandeza de Deus, mais aprendemos a viver com humildade. Livro de Jó, capítulo 35, dá continuidade ao discurso de Eliú. Ele procura responder às perguntas levantadas por Jó e insiste na grandeza de Deus. Como nos capítulos anteriores, precisamos interpretar suas palavras com equilíbrio. Eliú apresenta princípios verdadeiros sobre o Senhor, mas continua aplicando esses princípios de forma inadequada ao sofrimento específico de Jó. Deus corrigirá essa compreensão mais adiante. Mesmo assim, este capítulo contém ensinamentos valiosos para a nossa caminhada de fé. No versículo 5, Eliú faz um convite. Olha para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens que estão acima de ti. Ele direciona o olhar de Jó para a criação. Quando contemplamos a imensidão do céu, percebemos o quanto somos pequenos diante da grandeza do universo. Essa percepção não deve nos desvalorizar. Pelo contrário, ela nos lembra que existe um Deus infinitamente maior do que nós, governando todas as coisas com sabedoria perfeita. No versículo 6, Eliú pergunta: se pecas, que mal lhe causas? E se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? E no versículo 7 continua: se é justo, que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão? Essas perguntas revelam uma verdade importante. Deus não depende de nós para continuar sendo Deus. Nossa obediência não aumenta seu poder. Nossa desobediência não diminui sua majestade. O Senhor permanece santo, perfeito e completo em si mesmo. Então, por que Ele deseja nossa fidelidade? Porque seu amor por nós é verdadeiro. Deus não nos chama para servi-lo porque tenha alguma necessidade. Ele nos chama porque deseja restaurar nosso relacionamento com Ele. Quando obedecemos ao Senhor, o maior beneficiado somos nós mesmos. Sua vontade sempre nos conduz à vida, à paz e à verdadeira liberdade. No versículo 9, ele observa que muitas pessoas clamam por causa da opressão. Entretanto, no versículo 10, ele acrescenta que poucos perguntam: onde está Deus, meu Criador, que inspira cânticos durante a noite? Que reflexão profunda. Nos momentos difíceis, frequentemente buscamos o alívio da dor. Mas será que também buscamos a presença de Deus? Existe uma diferença entre querer apenas que o sofrimento termine e desejar conhecer mais profundamente o Senhor. A dor pode nos aproximar de Deus quando permitimos que ela fortaleça nossa confiança nele. No versículo 12, Eliú afirma que Deus não responde ao orgulho. Esse princípio aparece em diversas partes das Escrituras. O Senhor resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Quem reconhece sua dependência encontra espaço para experimentar a ação transformadora de Deus. Entretanto, precisamos lembrar novamente que, no caso de Jó, o silêncio de Deus não era consequência de orgulho ou pecado oculto. O leitor sabe que havia um propósito muito maior sendo desenvolvido. Essa distinção é essencial. Nem toda oração aparentemente sem resposta significa falta de fé. Há momentos em que Deus trabalha em silêncio. Há processos que somente compreenderemos mais tarde. E há respostas que chegam de maneira diferente daquela que imaginávamos. Ao final do capítulo, Eliú conclui que Jó falou sem pleno conhecimento. Embora ele tenha razão ao afirmar que o ser humano possui entendimento limitado, não compreende toda a realidade da situação de Jó. Isso também nos ensina algo importante. Mesmo pessoas sinceras podem interpretar equivocadamente o sofrimento dos outros. Por isso precisamos agir com prudência, humildade e compaixão. Chegamos ao centro deste capítulo. Deus é infinitamente maior do que nós. Não depende das nossas ações para continuar sendo Deus. Ainda assim, escolheu nos amar, nos criar à sua imagem e nos oferecer um relacionamento pessoal. Essa verdade transforma completamente nossa maneira de viver. Servimos ao Senhor não para suprir alguma necessidade dele, mas porque reconhecemos sua bondade, sua graça e seu amor. Livro de Jó, capítulo 35, nos ensina que a verdadeira adoração nasce da gratidão e não do interesse. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre humildade,
Fala sobre saúde emocional ao confiar em Deus, mesmo quando as respostas demoram. Fala sobre honestidade. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher buscar o Senhor de todo o coração. Fala sobre resistir ao orgulho. Fala sobre interpretar a vida à luz da soberania divina. E fala sobre Deus acima de tudo, porque somente Ele é plenamente suficiente em si mesmo e, ainda assim, escolhe caminhar conosco. Aqui está a verdade central. Deus não precisa de nós para ser Deus, mas nos ama tanto que deseja viver um relacionamento conosco. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Quem compreende a grandeza do Senhor aprende a servi-lo por amor. Gratidão e reverência. Livro de Jó, capítulo 35, nos deixa verdades firmes. A humildade aproxima o coração de Deus. A verdadeira adoração nasce da gratidão. O Senhor permanece fiel, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. E o futuro é moldado por quem escolhe confiar e caminhar diariamente com Deus. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu te agradeço, porque és infinitamente grande e, ainda assim, te importas comigo. Tu és o Criador dos céus e da terra. Nada pode aumentar teu poder, nada pode diminuir tua glória. Mesmo assim, em teu infinito amor, escolheste me chamar para viver em comunhão contigo. Obrigado por esse privilégio. Fortalece minha fé para que eu te busque não apenas quando precisar de ajuda, mas porque desejo estar em tua presença. Dá-me responsabilidade espiritual para viver de maneira que honre teu nome. Cuida da minha saúde emocional para que eu não desanime quando as respostas demorarem. Livra-me do orgulho que me faz pensar que posso caminhar sem ti. Livra-me do egoísmo que busca apenas tuas bênçãos e esquece o doador. Ensina-me a te adorar por quem tu és. Concede-me humildade para reconhecer minha dependência de ti. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha permanecer fiel todos os dias. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima dos meus interesses, acima das minhas vontades, acima das minhas preocupações, acima das minhas expectativas. Senhor, faz com que meu coração encontre alegria em te servir. Que minha fé não dependa apenas das circunstâncias favoráveis. Que minha confiança permaneça firme, tanto nos dias de abundância, quanto nos dias de dificuldade. Obrigado porque teu amor não muda. Obrigado porque tua presença me acompanha. Obrigado porque, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, tu conheces meu nome e cuidas de mim. Em nome do Senhor eu oro. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.